são muitas as experiências marcantes que a gente já teve com o teatro. Mas para mim, assim, a mais forte foi com um grupo em Viçosa que chamou a gente para dar uma oficina de teatro. Eles queriam utilizar essa ferramenta, conhecer um pouco mais, e para isso convidou a gente, né? E aí nós realizamos uma oficina de 2 dias lá na sede do grupo. E a gente fez pela primeira vez, e com muito receio, né, com muita cautela, com muito cuidado, a gente fez o jogo que chama O Canto da Sereia. Tem um nome muito bonito, mas que não é tão agradável na prática, né? Ele é um pouquinho desconfortável e o objetivo dele é esse mesmo. Difícil e delicado, os atores pensam em uma opressão que realmente tenham vivido. Fecham os olhos e se juntam em grupo no centro da sala. Quem quiser começar, emitirá um som, um grito, um gemido, um choro ou lamento, que deve ser a tradução sonora de uma opressão e quem tenha pensado. O diretor o levará pela mão para um dos cantos da sala. Um segundo ator fará o mesmo, pensando em uma de suas próprias opressões. Depois de um terceiro e um quarto, cada um na vez, com um grito específico e sempre diferente, os 4 primeiros atores devem então emitir seus gritos ao mesmo tempo. Os que permanecerem no centro, sempre com os olhos fechados, deverão ouvir atentamente os 4 primeiros atores e escolher qual dos gritos se assemelha à sua própria opressão. Assim, se formarão 4 grupos. Então, todos abrirão os olhos e, em cada grupo, cada ator contará aos demais a opressão que tinha em mente, o episódio que imaginou. Curiosamente, dentro de cada grupo, as histórias serão sempre sobre o mesmo tipo de opressão ou tema. Nesse jogo, as pessoas ficam dispostas num salão e de olhos fechados elas têm que caminhar com muito cuidado pelo salão e pensando em experiências, assim, em situações que elas viveram, em situações de violência que elas viveram, e quando elas lembrassem desse momento, dessa situação que elas vivenciaram, elas tinham que dar um grito um grito que expressasse o que elas sentem em relação a essa situação que elas vivenciou. E aí aconteceu, todo mundo foi andando, lembrou de uma situação, expressou a sua emoção através de um grito, com a voz. E aí depois a gente ficou em roda e contou qual foi a experiência. Não, aliás, aí as pessoas, depois, as pessoas foram se agrupando em gritos que elas sentiam que eram próximas ao dela. E depois as pessoas foram se agrupando de acordo com o que elas se identificavam, Então, a pessoa se identificava com o grito de outra pessoa e aí ela fazia um grupo com aquela pessoa e no final a gente percebeu que as opressões, as situações de violência que as pessoas tinham vivenciado eram todas parecidas, assim. Inclusive uma situação de violência doméstica que uma das mulheres vivenciou, várias das mulheres tinham vivenciado também. E aí uma das mulheres chorou muito, se emocionou muito, porque ela nunca tinha parado para refletir sobre aquela situação e nunca tinha conversado sobre isso. E ela conseguiu conversar sobre isso com as outras mulheres que também tinham vivenciado uma situação parecida. Isso foi muito marcante, assim, ver a emoção que ela sentiu em falar sobre aquilo, em compartilhar com o grupo aquela situação e receber o apoio também de outras mulheres que passaram pela mesma situação que ela. Todos os tipos têm uma influência, geram um resultado assim, para a sociedade, mas o legislativo é o que busca a elaboração de leis, A gente pode criar uma peça que fala sobre violência contra a mulher.
e através dessa peça criar um projeto de lei, propor um projeto de lei que trate sobre essa questão, né? Que busque resolver essa questão. Então, ele uma metodologia, né? Uma variação do teatro muito forte e muito potente. Eu sou um homem de teatro, fazendo política, os meios que disponho. A cena. O teatro legislativo é um novo sistema, uma forma mais complexa, pois inclui todas as formas anteriores do teatro do oprimido, e mais algumas, especificamente parlamentares. Tem um livro, né, do Augusto Boal, ele aprofunda a questão do teatro legislativo, né? Então, nesse teatro, né, o teatro legislativo, ele trabalha muito a questão da questão política, né, do teatro, né? A política mesmo institucional. Então, ele conta as experiências dele enquanto ele foi vereador lá no Rio de Janeiro. Tanto em questão de que ele não queria, né, fazer parte, né, da política. Ele foi até vereador do Partido dos Trabalhadores, né, na década de 90. E foi mais por questão popular, né? O povo queria que ele fosse vereador, né? Tanto porque ele teve esse contato com os moradores, né? Com o teatro, né? Nas comunidades cariocas, né? Nas regiões que ele passou com o teatro. E ele conta várias experiências, assim, que teve uma mobilização, não foi uma campanha muito... não foi uma campanha financiada, né? Foi uma campanha que teve dificuldades financeiras, mas mesmo assim conseguiu superar. Eles faziam banners à mão mesmo, faziam uma cartolina, faziam teatro para apresentar as propostas, as ideias as ideias do mandato mesmo, do popular do Augusto Boal. Então, em certo momento, ele teve resistência, né? Ele falou assim, não, isso não é pra mim e tal. Mas ele sentiu essa necessidade, né? O pessoal queria que ele fosse vereador. Primeiro, a ficção da realidade. Na assim chamada realidade da Câmara existem várias ficções. Primeira, todos os que estão ali foram eleitos pelo povo. Ficção, não estou me referindo a suspeitas de votos manipulados, amplamente demonstradas no Brasil inteiro, mas sim às forças econômicas que apoiam este ou aquele candidato, em detrimento dos outros. Expansões de jornal se paga, e um legislador eleito por uma força econômica a ele subordina. Assim, a esses parlamentares é vedado parlamentarem outra coisa senão a defesa dos interesses que os elegeram. E foi muito bom, porque ele trouxe bastante nessas experiências que ele teve, né? Ele relata que o povo estava bastante animado, né? Ia às ruas mesmo, ele fala que fazia panfletos à mão mesmo, e distribuía, rodava bastante, né? E tal. Então ele conta essas experiências do teatro legislativo. E como a elaboração de leis eram feitas através do teatro, né? Técnica, assim, que é uma técnica muito importante também, que é uma técnica mais psicológica, né? Que é o arco-íris do desejo. Ele trabalha muito a questão psicológica da opressão, né? Então é uma técnica assim, bem complexa, né? Porque mexe com o nosso inconsciente, e nessas técnicas, né, psicológicas, mexe muito com a emoção, mexe muito com o nosso eu mesmo, assim, né? E assim, é realmente bem complexo. Aqui na cidade, né, aqui na instância local, assim, a gente quase não trabalhou a questão da arco-íris do desejo. A gente não tem muito acúmulo com relação ao arco-íris do desejo, né? A gente pretende buscar mais sobre essa técnica que a gente acha muito importante, assim, né? Todas as oficinas que a gente faz, as pessoas ficam muito entusiasmadas e muito empolgadas para experimentar esse teatro, porque ele mexe muito com o ambiente, com a sociedade, com as emoções. No teatro invisível as pessoas não sabem o que está acontecendo no teatro. A gente pode propor um teatro no meio da praça, no meio de um calçadão,
E só as pessoas que estão envolvidas naquele teatro sabem que aquilo ali foi combinado, mas as pessoas que estão passando na rua, elas não têm conhecimento. Deve ficar claro, teatro invisível é teatro. Cada peça deve ter um texto escrito que servirá de base para a parte chamada fórum. Esse texto será inevitavelmente modificado segundo as circunstâncias para se adaptar às intervenções dos espectadores. O tema escolhido deve ser empolgante do interesse dos futuros espectadores. A partir desse tema, estrutura-se uma pequena peça. Os atores devem interpretar seus personagens como se estivessem em um teatro tradicional, representando para espectadores tradicionais. No entanto, quando o espetáculo estiver pronto, será representado em um lugar que não é um teatro e para espectadores que não têm conhecimento de que são espectadores. Para essa experiência europeia dos anos de 1976 e 1977, fizemos um espetáculo no metrô de Paris, nos ferryboats, restaurantes e ruas de Estocolmo, e até mesmo no palco de um teatro onde eu fazia uma conferência. E isso é que torna o teatro invisível interessante, porque a gente pode ensaiar uma peça sobre racismo, por exemplo, e esperar qual vai ser a reação das pessoas. E aí, nesse caso, as pessoas elas podem interferir naquela cena, naquele momento, sem saber que é um teatro, então a partir disso elas começam a fazer parte da peça também, mas sem consciência disso, né? E aí a gente pode ver pessoas que vão estar de acordo com a situação de racismo, vai ter gente que vai ser indiferente, que vai passar direto, que não vai se importar, vai ter gente que vai se indignar, né? E aí isso acaba gerando uma reflexão, né? Porque a pessoa volta para casa pensando sobre aquela situação que ela vivenciou, sobre aquela situação que ela viu. Então, é bastante interessante, assim. A gente teve uma experiência muito forte com o Teatro Invisível, uma vez que marcou todo mundo, né, que participou, que estava presente, que foi com um amigo nosso, e muito machista, né, uma das pessoas mais machistas do grupo. E a situação o teatro era uma situação onde o teatro buscava apontar, levantar a questão da homofobia na sociedade. E aí um dos amigos, um dos colegas mais machistas do grupo se levantou e ficou indignado com a situação e bateu na mesa, ficou muito nervoso, muito mexido e começou a fazer um discurso dizendo que não era possível, era um absurdo que naquele grupo, né, que a gente estava, com pessoas que discutiam muitas questões políticas, pudesse existir uma situação de homofobia e de violência, e que era inaceitável aquilo. E aquilo foi muito forte para todo mundo, porque a gente esperava essa reação de várias outras pessoas, né? Menos dele. Foi a pessoa que se levantou e se colocou contra aquela situação. Isso foi muito marcante para todo mundo.